Você tenta se concentrar, mas algo dentro da sua mente começa a gritar. Uma voz inquieta, impaciente, te arrasta para longe do presente. Você quer focar, mas sente que há uma tempestade dentro do peito. O coração acelera, os pensamentos se atropelam e o simples ato de permanecer em uma tarefa parece uma batalha perdida antes mesmo de começar. É como tentar acender uma vela em meio ao vento. Toda vez que a chama surge, algo vem e a apaga. Essa é a realidade de quem vive entre o desejo de foco e o peso da ansiedade. O problema é que fomos ensinados a acreditar que o foco é uma questão de força bruta, como se fosse possível obrigar a mente a ficar quieta. Só que os estoicos já sabiam o que a psicologia moderna apenas confirmou. Não se doma a mente pelo confronto e sim pela compreensão. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs: concentra-te em estar presente em tudo o que fazes. Ele sabia que o foco não nasce da ausência de distração, mas da presença de propósito. Um homem distraído vive em muitos lugares e em tempo algum. Um homem focado vive intensamente no agora. Essa é a diferença entre existir e estar vivo. A verdade é dura, mas libertadora. Sua mente não é seu inimigo. Ela está apenas tentando te proteger. A ansiedade é o reflexo de um cérebro que prevê perigos antes que eles aconteçam. Só que sem direção, esse poder se volta contra você. O que era sensibilidade se transforma em paralisia. O que era intuição se torna medo. E é justamente aqui que o estoicismo entra, não como um calmante, mas como uma espada afiada. Ele te ensina a usar essa energia ansiosa como força de foco e não como distração. Os estoicos não acreditavam que o foco era uma técnica de produtividade, mas uma virtude moral. Para eles, a atenção plena não era uma moda de autoajuda, mas um ato ético. Estar presente era um dever consigo mesmo e com o mundo. E talvez esse seja o maior segredo. O foco não é sobre eficiência, é sobre integridade. Quando você foca, você honra a realidade. Quando você se dispersa, você trai a própria razão. Imagine o estoico romano, em meio ao barulho da multidão, aos gritos dos soldados, ao caos de Roma. Mesmo ali, ele permanecia em silêncio interior, atento ao que dependia dele. E o que dependia? A própria mente. Ele não buscava um ambiente ideal, buscava domínio interno. Marco Aurélio não tinha um escritório silencioso, nem uma playlist de concentração. Tinha disciplina e clareza. Hoje, vivemos em um império diferente, o império da distração. Cada notificação é um mensageiro chamando sua atenção para fora de si. Cada vídeo curto, cada feed infinito, cada estímulo visual é uma nova invasão ao seu território mental. O mundo moderno transformou a atenção humana na moeda mais valiosa do planeta. E se o foco é a moeda, a ansiedade é o imposto. A pergunta é: quanto da sua vida você tem pago por não conseguir permanecer presente? Quantas ideias você já perdeu por não conseguir suportar o silêncio? Quantas conversas você viveu com o corpo, mas não com a mente? Os estoicos não falavam em foco, como nós falamos hoje. Eles falavam de prosoché, a atenção vigilante, a consciência de si no instante. Não se trata de forçar a mente a parar, mas de observar o que ela faz sem se deixar levar. Sêneca dizia: ninguém pode se concentrar no que é importante se não souber o que é importante. E talvez o primeiro passo para o foco seja justamente esse: definir o que realmente merece sua atenção. O foco não é um músculo a ser treinado, é uma decisão moral. É escolher o que tem peso, o que tem propósito, o que tem sentido. O homem ansioso quer controlar tudo. O homem estoico escolhe controlar apenas o que depende dele. E isso, paradoxalmente, é o que o torna livre. O foco, então, é uma forma de liberdade.
É a libertação da tirania dos estímulos externos. É o domínio da razão sobre a emoção, não pela repressão, mas pela orientação. É o entendimento de que toda vez que você se perde no ruído do mundo, você abdica de um pedaço da sua alma. O caos não está lá fora, ele está dentro. Mas o poder também está. A mesma mente que te dispersa é a que pode te conduzir à presença. Só precisa ser guiada, não combatida. Porque no fim, o foco não é um destino, é um estado de consciência. O que vem a seguir é o primeiro passo concreto dessa jornada. Entender por que o foco não é um talento, mas uma virtude que se cultiva como se forja o caráter. A maioria das pessoas acredita que foco é um talento, algo que alguns nasceram tendo e outros jamais terão. Essa crença é a desculpa perfeita para a dispersão e o álibi invisível da ansiedade. Mas os estoicos viam o foco de outro modo. Para eles, ele não era uma dádiva, era uma virtude, algo que se constrói, não que se herda. O foco, sob a lente estoica, é a expressão da razão em ação. É a escolha de permanecer lúcido quando o mundo ao redor se desmancha em ruído. Marco Aurélio chamava isso de prosoché, a atenção contínua à própria mente. Ele escrevia para si: o homem se torna aquilo em que se concentra. E esse pensamento é devastador quando compreendido por inteiro, porque expõe o fato de que passamos boa parte da vida alimentando o que mais nos enfraquece. Toda vez que você dá atenção àquilo que não controla, o julgamento dos outros, o medo do futuro, o que pode dar errado, você transfere seu poder para fora. E é aí que a ansiedade cresce. O foco, então, não é apenas manter a mente em algo, é recusar-se a desperdiçar energia com o que não depende de você. E essa é a essência da virtude estoica: fazer o que é certo, mesmo quando o mundo parece exigir o contrário. Pense nisso. Quando foi a última vez que você esteve realmente presente? Não distraído com o passado, nem projetando o futuro, apenas inteiro no agora. A mente ansiosa não suporta o presente porque ele é pequeno demais para suas 1000 projeções. Mas é nesse pequeno espaço que a vida acontece. O homem sem foco tenta viver vários futuros e não vive nenhum. O homem focado vive um presente tão intenso que o tempo parece se curvar diante dele. Os estoicos não buscavam produtividade, buscavam serenidade. O foco era o caminho que conduzia à paz interior, não à eficiência. A virtude do foco nasce quando o pensamento e a ação se unem. É quando você faz o que deve ser feito, da melhor maneira possível, sem esperar aplausos ou resultados imediatos. Sêneca dizia: nada é mais lamentável do que desperdiçar o presente. E talvez seja isso que fazemos todos os dias quando trocamos atenção por ansiedade. A mente humana foi feita para criar, não para se fragmentar. Só que a ansiedade fragmenta tudo: ideias, desejos, propósitos. O estoico faz o movimento inverso, reúne o que foi disperso. Ele não tenta controlar a correnteza dos pensamentos. Ele constrói uma rocha firme dentro dela. Essa rocha é a razão, o discernimento, a virtude. Imagine um arqueiro. Ele não se distrai com o vento, nem com o ruído da multidão. Ele só enxerga o alvo. Mas o alvo não está lá fora, está dentro. O estoico é esse arqueiro. Ele entende que o foco externo nasce do foco interno, e quando a mente se alinha com o propósito, a ansiedade perde o poder de desviar a flecha. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, pragas e morte. Ainda assim, escrevia para si mesmo em silêncio: age como se cada ato fosse o último. Isso é foco. Não o foco superficial de quem quer render mais, mas o foco moral de quem quer viver melhor. Ele não lutava para eliminar distrações, e sim para não ser escravo delas. Hoje, somos escravos de estímulos.
Buscamos dopamina em cada notificação, como se cada vibração fosse uma pequena promessa de alívio. Mas o que os estoicos nos lembram é simples e brutal. Aquilo que te domina te enfraquece, e cada vez que você cede à distração, você perde um fragmento de si. O foco, portanto, não é apenas uma questão de disciplina, mas de identidade. Você foca naquilo que acredita ser importante. Se você vive em função do medo, focará nas ameaças. Se vive em função da aprovação, focará em agradar. Mas se vive pela virtude, seu foco se volta ao que constrói e não ao que consome. O treino estoico do foco começa no pensamento, mas se manifesta na ação. É escolher a cada instante entre reagir ou responder. A mente ansiosa reage a tudo, a mente estoica responde ao que importa. Essa diferença define o destino de um homem. O estoico entende que o foco é uma forma de amor. Amar o presente é permanecer nele, mesmo quando ele é desconfortável. Fugir é fácil, permanecer é nobre, e é por isso que o foco é uma virtude, porque exige coragem. Coragem de enfrentar o agora, sem distrações, sem fuga, sem anestesia. Enquanto o mundo moderno busca atalhos para se concentrar, técnicas, aplicativos, hacks, o estoico busca princípios. Ele não quer apenas fazer mais, quer ser mais. E a verdade é que nenhum método será suficiente enquanto a mente continuar fugindo de si mesma. O foco nasce quando o homem para de buscar controle sobre tudo e decide controlar apenas uma coisa: sua própria atenção. O estoicismo nos lembra que a mente é como um jardim. Se você não escolher o que plantar, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Foco é o ato de cultivar o que é essencial. E o primeiro passo é perceber o que está te distraindo. Não fora de você, mas dentro. A ansiedade quer te manter ocupado. O foco quer te manter desperto. E é nessa vigília que começa a liberdade. O próximo passo é entender a natureza paradoxal da mente ansiosa e como o que hoje te parece fraqueza pode se transformar no teu maior instrumento de clareza. A mente ansiosa é como um espelho quebrado. Reflete 1000 fragmentos da realidade ao mesmo tempo. Enquanto os outros enxergam uma única imagem, você vê possibilidades, riscos, rotas, cenários. Esse excesso de percepção, que parece uma maldição, é também o que te torna mais sensível, mais intuitivo, mais capaz de antecipar o que está por vir. É um dom disfarçado de tormento. E foi exatamente isso que os estoicos compreenderam, que a mente agitada não é uma mente fraca, é uma mente poderosa sem direção. A ansiedade é o resultado de uma imaginação que trabalha sem supervisão. O cérebro cria 1000 futuros em poucos segundos, cada um com uma ameaça diferente. E como a emoção é sempre mais rápida que a razão, o corpo reage antes que a mente possa entender. O coração acelera, a respiração encurta e o foco se dissolve. A mente ansiosa não vive o que acontece, vive o que poderia acontecer. Ela tenta se proteger do futuro e, nesse esforço, abandona o presente. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é aqui que o paradoxo se revela. A mesma força que gera ansiedade, a capacidade de imaginar, é também a que pode gerar foco. O problema não é a imaginação em si, mas o uso que se faz dela. A mente ansiosa cria catástrofes, a mente estoica cria estratégias. O ansioso é um visionário sem bússola. O estoico é um visionário com propósito. Os estoicos não tentavam apagar a ansiedade, mas reeducá-la. E isso é profundamente diferente de qualquer abordagem moderna. Eles não lutavam contra o que sentiam, observavam o sentimento até compreendê-lo. Marco Aurélio escrevia: não te deixes levar pelas tuas impressões. Elas vêm de fora. A razão deve julgar se são verdadeiras.
A mente ansiosa vê perigo em tudo e o estoico aprende a perguntar: isto é real ou é apenas uma impressão? Esse pequeno espaço entre o impulso e a resposta é onde nasce o foco. Epiteto ensinava que o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que tem delas. A ansiedade é a distorção da percepção. Ela amplia o que assusta e diminui o que é possível. O foco é o contrário. Ele reduz o ruído e amplia o que é essencial. Quando a mente ansiosa aprende a questionar seus próprios pensamentos, ela se transforma de inimiga em guardiã. Pense em um general no campo de batalha. Um homem frio e calculado jamais venceria uma guerra se não sentisse o perigo se aproximando. É o medo que o mantém alerta. A diferença é que ele não deixa o medo decidir por ele. A mente ansiosa é o soldado que grita. A mente estoica é o comandante que ouve e dá a ordem. O foco não é eliminar o medo, é colocá-lo sob comando. O paradoxo é esse: o ansioso vê o que os outros não veem, mas se perde por tentar ver tudo ao mesmo tempo. O foco é o ato de escolher qual visão merece sua energia. Marco Aurélio chamava isso de limitar o campo da mente. Ele não buscava pensar menos, mas pensar melhor. Quando você define o que importa, a ansiedade se reorganiza em forma de atenção. É como redirecionar um rio caótico para mover uma turbina. A energia é a mesma, só muda o fluxo. A mente ansiosa é hiperconectada. Ela capta tons de voz, microexpressões, vibrações sutis. É por isso que as pessoas ansiosas costumam ser empáticas e criativas. O problema é que esse radar não desliga nunca. Sem um eixo racional, essa sensibilidade vira sobrecarga. O estoico cria um centro dentro de si, um ponto fixo de razão e presença, para onde a mente pode retornar sempre que se perde. Os antigos chamavam esse estado de ataraxia, a calma que não depende das circunstâncias. Ela não nasce da ausência de emoção, mas do domínio sobre ela. É o equilíbrio entre sentir intensamente e reagir com sabedoria. O ansioso sente tudo ao mesmo tempo e tenta se defender. O estoico sente tudo, mas escolhe o que fazer com isso. Transformar a ansiedade em foco é como domar um cavalo selvagem. A força já está ali. O que falta é direção. Se você tenta dominar pela força, ele te derruba. Se aprende a guiá-lo, ele te leva mais longe do que você imaginava. A mente é esse cavalo. A razão é o cavaleiro. O estoico monta o medo e o transforma em movimento. A ansiedade não precisa ser extinta, precisa ser compreendida. É o sinal de que sua mente tem energia sobrando. E o foco é o exercício de canalizar essa energia para algo construtivo. Quando a imaginação ansiosa é treinada pela filosofia, ela se torna visão. Quando o medo é lapidado pela razão, ele se torna prudência. É por isso que os estoicos não buscavam uma vida sem emoção, mas uma vida sob domínio da razão. Eles sabiam que o homem que tenta eliminar o medo se torna vulnerável, mas o homem que o entende se torna invencível. O foco é essa invencibilidade silenciosa, a arte de permanecer no agora, mesmo quando o futuro grita dentro da cabeça. O próximo passo é aprender o método prático que transforma essa teoria em poder real. O tríplice foco estoico, a fórmula que equilibra a atenção, ação e propósito. A mente ansiosa tenta agarrar o mundo inteiro com uma só mão. Quer prever o que vem, corrigir o que passou, dominar o que ainda nem existe, e é justamente por isso que perde o controle do único ponto que realmente importa: o presente. O estoico sabia que não é possível focar em tudo, mas é possível focar no essencial. E foi dessa compreensão que nasce o que chamo de tríplice foco estoico,
Um método simples, mas profundamente transformador. Foco da atenção, foco da ação e foco do significado. O primeiro é o foco da atenção. Ele não é passividade, é vigilância. Atenção, para os estoicos, é o estado de quem observa sem se identificar. É o instante em que você percebe o pensamento ansioso surgindo, mas decide não embarcar nele. Marco Aurélio escrevia: a mente se adapta e molda tudo o que acontece. O obstáculo se torna o caminho. Essa é a essência da atenção estoica. Não fugir da distração, mas transformá-la em treino de presença. Quando o ruído mental aparece, o estoico o reconhece como oportunidade de fortificar o espírito. Cada desvio percebido é uma chance de retornar com mais clareza. O homem comum tenta eliminar distrações externas. O estoico elimina distrações internas. Ele não busca silêncio ao redor, mas dentro. Isso exige prática. Ao longo do dia, a mente salta entre tarefas, preocupações e desejos. Cada salto rouba energia. O foco da atenção é o exercício de notar o salto e trazer a mente de volta. Não se trata de perfeição, mas de retorno constante. O estoico não se culpa por se distrair, ele se honra por retornar. O segundo é o foco da ação. Os ansiosos vivem paralisados porque pensam demais e agem de menos. Imaginam todos os resultados possíveis e o medo de errar os mantém imóveis. Mas os estoicos não acreditavam em progresso sem movimento. Epiteto dizia: não é o que acontece que te define, mas o que você faz com o que acontece. O foco da ação é o ato de transformar pensamento em gesto. É agir mesmo quando a mente duvida. A ansiedade prospera no espaço entre o pensamento e a ação. Cada hesitação alimenta a dúvida e a dúvida alimenta o medo. O antídoto é agir em pequenos passos. Cada ação é uma mensagem à mente: eu estou no controle. O estoico age sem precisar sentir-se pronto, porque ele não busca garantia de sucesso, busca coerência com o dever. Ele entende que o resultado está fora de seu domínio, mas o esforço está sempre em suas mãos. Há um poder quase espiritual em fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É a diferença entre viver dominado por estados mentais e viver guiado por princípios. O foco da ação é isso: não esperar sentir-se bem para começar, mas começar para sentir-se bem. O movimento cura a mente. O terceiro é o foco do significado. Aqui está o ponto que a maioria ignora. Não adianta atenção e ação se o propósito é vazio. O foco sem propósito é fadiga. O estoico age porque sabe por que age. Ele enxerga sentido mesmo nas tarefas pequenas. Quando Marco Aurélio varria os pátios do acampamento, ele não pensava em glória ou poder, mas na ordem que aquele simples ato representava. Ele entendia que cada gesto pode refletir a harmonia do universo. A ansiedade nasce da desconexão com o significado. Quando você não sabe por que faz o que faz, tudo vira peso. O foco do significado devolve leveza. Ele é o lembrete de que há uma razão maior por trás de cada ação, mesmo as mais triviais. O homem que vive com propósito não precisa lutar contra distrações. Elas perdem o poder naturalmente. Esses três focos se sustentam mutuamente. Atenção sem ação vira contemplação inútil. Ação sem atenção vira agitação cega. E ambas, sem significado, se tornam exaustão. O tríplice foco estoico é a forma de unir mente, corpo e espírito em uma só direção. É o estado de presença em movimento, de ação consciente, de propósito firme. Para praticar, comece com algo simples. Quando perceber a mente ansiosa pulando de ideia em ideia, pare. Respire fundo e observe. Atenção. Escolha uma única coisa a fazer. Ação. E antes de começar, pergunte-se:
Por que isso importa? Significado. Essa sequência alinha o que há de mais disperso em você. Os estoicos não falavam em controle emocional, falavam em domínio interior. Dominar-se é reconhecer que a mente ansiosa nunca será eliminada, mas pode ser educada. Ela é como uma criança inquieta. Quanto mais você a reprime, mais ela grita. Quanto mais você a escuta com firmeza e propósito, mais ela aprende a se acalmar. Quando esses três focos se alinham, a ansiedade muda de forma. Ela deixa de ser um inimigo e se torna combustível. O mesmo impulso que antes te distraía começa a te impulsionar. O mesmo medo que te travava começa a te alertar. A diferença não está na mente, mas na forma como você a conduz. O foco estoico é, portanto, um estado de unidade interior. Uma mente atenta, um corpo em ação, uma alma com propósito. Essa é a tríade que sustenta a serenidade em meio ao caos. Não é uma técnica de concentração, é uma filosofia de vida. O próximo passo é descobrir o que está sabotando esse foco em silêncio. A sobrecarga sensorial moderna que os estoicos nunca viveram, mas que desafia todos nós hoje. Vivemos cercados por ruído. A cada segundo, uma notificação pede atenção, uma tela brilha, uma voz disputa espaço na nossa mente. Sem perceber, nossa consciência é sequestrada por uma enxurrada de estímulos que jamais existiu em proporção semelhante na história humana. O cérebro moderno, moldado para sobreviver no deserto e na floresta, agora tenta decifrar um labirinto de telas, alertas e sons artificiais. O resultado é exaustão mental disfarçada de normalidade. Chamamos isso de rotina. Mas o que é, de fato, é ruído crônico? O estoico sabia o valor do silêncio. Marco Aurélio, em meio à guerra e à política, buscava momentos de isolamento interior. Chamava essa prática de retirada para dentro de si. Ele não precisava fugir de Roma, precisava apenas calar o mundo dentro da própria mente. Esse é o que chamamos hoje de resíquia, a quietude voluntária. E é exatamente o que falta a nós. A mente ansiosa do século XXI não é ansiosa por natureza, mas por sobrecarga. Estamos em estado constante de vigilância, estimulados por notificações, ruídos e luzes que competem pela nossa atenção. E como o cérebro interpreta estímulo como sinal de importância, ele tenta processar tudo. O problema é que, quanto mais estímulos entram, menos espaço sobra para a reflexão. O ruído externo se torna interno. É por isso que tanta gente sente cansaço, mesmo sem ter feito nada. O corpo descansa, mas a mente não para. Os estoicos tratavam a atenção como um santuário. Eles sabiam que aquilo em que se pensa molda o caráter. A cada distração, um fragmento da alma é trocado por uma sensação momentânea. A cada instante de consumo passivo, a mente perde um pouco de profundidade. É o preço invisível da vida moderna. Trocamos clareza por estímulo, foco por fragmentação, presença por velocidade. Sêneca alertava: ser ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Muitos correm sem direção. O que ele não imaginava é que viveríamos em uma era onde correr sem direção seria a norma. Os algoritmos foram projetados para explorar nossa biologia. Cada rolagem de tela libera pequenas doses de dopamina, reforçando o vício da distração. O cérebro se adapta e passa a buscar prazer no consumo, não na criação. Isso mata o foco, porque o foco é a habilidade de permanecer desconfortável por tempo suficiente para gerar algo significativo. O homem moderno vive em alerta contínuo. O cérebro interpreta notificações como possíveis ameaças ou oportunidades. É o mesmo mecanismo que salvava nossos ancestrais de predadores. Mas agora, ele reage a um e-mail, a um comentário, a um like. O resultado é um estado constante de microansiedade.
Pequenas doses de estresse que, somadas, drenam energia e atenção. O foco morre, não por falta de vontade, mas por excesso de ruído. O estoico responderia a isso com disciplina espiritual. Não no sentido religioso, mas como prática de higiene mental. Ele entenderia que a mente precisa de silêncio como o corpo precisa de sono, e criaria o que podemos chamar de hora do silêncio estoico, um período diário, mesmo que breve, dedicado à observação sem estímulo, sem celular, sem música, sem notificações, apenas você, sua respiração e o som do próprio pensamento. No início, o silêncio incomoda. O ansioso sente desconforto porque o ruído sempre foi um anestésico. O barulho distrai daquilo que realmente importa, os próprios pensamentos não resolvidos, mas é nesse desconforto que começa a clareza. Quando a mente se desacostuma da excitação constante, ela começa a enxergar com nitidez. As ideias que antes se perdiam em meio ao barulho reaparecem. É como limpar um espelho coberto de poeira. Os estoicos acreditavam que o domínio interior se constrói pela limitação voluntária. Eles se privavam do supérfluo não por ascetismo, mas por lucidez. O excesso embota a mente. A privação desperta o discernimento. Quando você reduz estímulos, o foco surge naturalmente, não como esforço, mas como consequência. A atenção se recolhe para o que é essencial. A sobrecarga sensorial é o novo inimigo invisível da virtude. Ela destrói o discernimento porque torna tudo igualmente urgente. E quando tudo parece urgente, nada é importante. A mente ansiosa vive em reação. A mente estoica vive em intenção. A diferença está na quantidade de ruído que você permite entrar. Por isso, a prática da exíquia deve ser um exercício diário. Não é meditação formal, é reconexão filosófica. É lembrar que a mente não precisa ser um palco de ruído, mas um templo de clareza. É fechar os olhos e se perguntar: o que realmente merece minha atenção hoje? Essa pergunta, feita em silêncio, tem mais poder do que qualquer técnica de produtividade. O foco nasce do silêncio e o silêncio nasce da escolha. A cada vez que você diz não ao ruído, está dizendo sim à própria mente. O estoico sabia disso há 2000 anos e nós precisamos reaprender essa lição. O próximo passo é compreender o que sustenta esse estado de clareza. A coragem moral necessária para manter o foco quando tudo tenta te distrair. Porque o foco, mais do que disciplina, é um ato de coragem. Manter o foco em um mundo caótico é um ato de rebeldia. E como toda rebeldia nobre, exige coragem. Coragem para dizer não ao supérfluo, para resistir ao apelo constante do prazer rápido, para permanecer em algo mesmo quando tudo dentro de você grita por fuga. Os estoicos chamavam isso de andreia, a coragem que nasce da razão. Não é a bravura impetuosa do guerreiro que ataca, mas a firmeza silenciosa de quem permanece. A mente ansiosa quer movimento constante. Ela acredita que a paz está no próximo passo, na próxima mensagem, na próxima tarefa. Só que o foco é o contrário disso. É a decisão de ficar, permanecer em um pensamento até compreendê-lo, permanecer em uma ação até concluí-la, permanecer em si mesmo, mesmo quando a mente tenta escapar. Esse é o campo de batalha mais sutil que existe. Sêneca dizia que o homem que consegue manter sua atenção quando todos os outros se perdem é verdadeiramente livre. Essa é a essência do foco como coragem. Não é a ausência de medo, mas a decisão de não ceder a ele. O medo é a força que tenta te arrancar do presente. A coragem é o movimento que te traz de volta. A ansiedade moderna é, em parte, medo disfarçado de produtividade. Corremos de uma tarefa para outra como se a pressa nos tornasse importantes. Mas, no fundo, é medo de parar e encarar o vazio.
O silêncio expõe o que ignoramos, nossos desejos mal definidos, nossas prioridades confusas, nossas emoções mal resolvidas. E o foco é justamente o mergulho nesse silêncio. Por isso, ele dói. Por isso exige coragem. Os estoicos viam a coragem não como um gesto heróico, mas como uma prática diária. Coragem era sentar-se consigo mesmo e não fugir do desconforto. Era agir com retidão mesmo quando o mundo oferecia atalhos. Era pensar com clareza quando todos ao redor reagiam com pânico. E talvez o foco seja a expressão mais pura dessa coragem. A capacidade de continuar presente quando seria mais fácil se distrair. Marco Aurélio governava um império e ainda assim escrevia: age como se cada ação fosse a última. Ele não falava de urgência, mas de integridade. Fazer o que deve ser feito como se fosse a última oportunidade de fazê-lo bem. Essa é a coragem do foco. O homem que vive dessa forma não desperdiça energia com o que é irrelevante. Ele se torna imune à pressa e impermeável à distração. A coragem de focar também é a coragem de perder. Quando você escolhe uma coisa, renuncia a todas as outras. E é isso que mais assusta o ansioso, o medo de perder possibilidades. Mas o estoico sabe que cada escolha é uma afirmação de identidade. Dizer sim ao que importa é, inevitavelmente, dizer não a 1000 outras coisas. Focar é escolher quem você é. O mundo moderno glorifica o multitarefa, mas a verdade é que dividir-se é enfraquecer-se. Ninguém pode servir a 2 mestres, nem mesmo dentro da própria mente. O foco é a fidelidade a uma única direção. É o compromisso silencioso com a verdade do momento presente. E isso é raro porque é difícil. A coragem que o foco exige não é física, é moral. É a força de manter-se inteiro quando tudo te fragmenta. Os estoicos sabiam que a coragem e o foco compartilham a mesma raiz, a disciplina da alma. Ambos exigem autodomínio, e autodomínio é o fruto da razão. Quando você entende que as distrações são apenas ecos externos do seu medo interno, o foco se torna um exercício espiritual. Cada vez que você escolhe permanecer, você se fortalece. Cada vez que foge, você se enfraquece. A coragem não é agir sem medo, é agir apesar dele. O foco não é pensar sem distrações, é agir apesar delas. Esse é o ponto que separa o homem comum do homem estoico. O primeiro vive reagindo ao que sente, o segundo vive guiado pelo que acredita. O foco, então, não é só uma ferramenta de produtividade, é uma declaração filosófica. Eu não serei movido pelas marés externas, mas pela bússola interna. Viver com foco é desafiar a lógica do mundo moderno, é recusar-se a ser arrastado pelo fluxo, é caminhar com passos firmes enquanto o resto corre sem saber para onde. O homem que foca enquanto todos se dispersam se torna perigoso, porque ele é livre. Essa liberdade interior é o destino de todo estoico. E ela começa quando o foco deixa de ser uma técnica e se torna uma escolha moral. Escolher estar presente, mesmo quando é difícil, é o maior ato de coragem de um ser humano. O próximo passo é compreender como sustentar esse estado de serenidade e poder em meio ao caos do mundo. O estoico na era do ruído, aquele que não apenas controla a mente, mas se torna exemplo de presença. O mundo de hoje é um teste de resistência para a mente. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas tão pouca clareza. Nunca estivemos tão conectados, mas tão distraídos. O ruído virou norma, o silêncio, exceção. E nesse cenário, o estoico moderno é um sobrevivente de uma guerra invisível, uma guerra pela própria atenção. O estoico na era do ruído não busca fugir do mundo. Ele busca não se perder dentro dele. Ele entende que o caos externo é inevitável, mas o caos interno é opcional.
A mente é como uma cidade sitiada. Se você deixar as portas abertas, os invasores entram sem resistência. Os estoicos chamavam essa fortaleza interior de hegemonikon, o centro racional que governa os impulsos. É lá que o foco nasce, e é lá que ele pode ser destruído. O homem comum vive reagindo. Cada estímulo é uma ordem, um som, uma mensagem, um olhar, tudo o arrasta. O estoico, ao contrário, vive respondendo. Ele observa antes de agir. Ele ouve antes de falar. Ele pensa antes de sentir. E isso não o torna frio, o torna profundo. O foco, para ele, é a forma mais elevada de liberdade. Viver com foco em meio ao ruído é viver com lucidez em um mundo intoxicado por pressa. É enxergar a diferença entre o que é urgente e o que é importante. O urgente exige atenção, o importante exige presença. E é essa presença que o estoico cultiva. Ele não busca fazer mais, mas fazer melhor. Ele entende que a vida não se mede pela quantidade de coisas feitas, mas pela qualidade da consciência com que são feitas. O ruído do mundo é, em grande parte, emocional. Ele desperta medo, inveja, raiva, desejo. As redes sociais, as notícias, as comparações, tudo foi projetado para provocar reações, não reflexões. Mas o estoico não reage, ele escolhe. Ele lê sem se inflamar, assiste sem se corromper, ouve sem absorver. O foco aqui é um escudo, um campo de proteção onde a mente se mantém íntegra, mesmo quando tudo tenta contaminá-la. Marco Aurélio escreveu em meio a batalhas, com o som dos exércitos ecoando ao redor, e ainda assim conseguiu pensar em silêncio. Ele sabia que o verdadeiro campo de guerra é interno. O foco é a arma do guerreiro filosófico. Cada pensamento disciplinado é uma vitória sobre o caos. Cada decisão lúcida é um golpe contra a dispersão. O estoico moderno enfrenta inimigos diferentes, mas a batalha é a mesma. Hoje, o inimigo é o excesso. Excesso de informação, de opinião, de estímulo. E o foco é o ato de recusar o excesso. É a coragem de viver com menos para viver com sentido. O homem que domina o foco, domina o tempo, e quem domina o tempo, domina a própria vida. Viver com foco é viver como se cada ato fosse um espelho do caráter. É fazer com atenção até o gesto mais simples, porque ele reflete quem você é. Os estoicos sabiam que o caráter não se constrói em grandes momentos, mas nos pequenos atos repetidos com consciência. E é exatamente isso que o foco permite. Transformar o comum em sagrado. O ruído tenta te convencer de que você precisa estar em todos os lugares. O estoico te ensina a estar inteiro em um só. O ruído promete prazer rápido, o foco entrega paz duradoura. O ruído te fragmenta, o foco te unifica. E essa unificação é o estado mais próximo da sabedoria. O mundo moderno valoriza quem fala alto, o estoico quem fala com clareza. O mundo aplaude quem faz muito, o estoico admira quem faz certo. O mundo corre, o estoico caminha, e é nesse ritmo diferente que o foco se torna um modo de vida. O verdadeiro estoico da era do ruído é aquele que aprendeu a estar em meio ao caos sem se tornar parte dele. Ele vive cercado por distrações, mas não se distrai. Ele sente a ansiedade, mas não se submete a ela. Ele percebe o medo, mas não o deixa guiar suas ações. Ele sabe que o foco é uma prática espiritual, uma maneira de honrar a própria consciência. No fim, o mundo não ficará mais calmo. O ruído não diminuirá. O ritmo não desacelerará. Mas o estoico não precisa esperar que o mundo mude. Ele muda primeiro. E quando a mente se organiza, até o caos lá fora parece se curvar, porque o foco é mais do que uma habilidade. É uma declaração de soberania. É o homem dizendo ao mundo: vocês podem tentar me distrair, mas a minha mente me pertence.
E é aqui que o estoico moderno encontra sua vitória, no domínio de si mesmo em meio à desordem dos outros, no poder de permanecer lúcido quando o resto enlouquece, no silêncio interior que se mantém inabalável mesmo quando tudo grita lá fora. Essa é a arte estoica do foco, o poder de permanecer inteiro em um mundo fragmentado. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma verdade simples e inabalável. O foco não é apenas sobre produtividade, é sobre poder. O poder de escolher onde sua mente repousa, o poder de não reagir a cada ruído, o poder de viver intencionalmente enquanto o mundo se perde em distrações. O estoico entende que cada pensamento é uma semente e que a mente é o campo onde o destino germina. Quem controla o foco, controla o destino. Os homens modernos vivem exaustos porque confundem movimento com progresso. Estão sempre ocupados, mas raramente presentes. Correm sem direção, consomem sem propósito, produzem sem alma. O estoico, ao contrário, se move com precisão. Ele sabe que o que é feito com presença dura mais do que o que é feito com pressa. E é por isso que o foco é uma forma de eternidade. Ele transforma o instante em plenitude. Marco Aurélio dizia: "A tua mente se torna invencível quando não permite que pensamentos estranhos a perturbem." Essa frase, escrita há 2000 anos, é a descrição perfeita do foco como fortaleza. Cada distração ignorada é um tijolo nessa muralha interior. Cada impulso dominado é um passo rumo à liberdade. O foco é também um ato de amor próprio, porque quem aprende a dirigir a própria atenção se trata com respeito. Não entrega sua consciência a qualquer coisa, não permite que o mundo dite o ritmo do seu pensamento. Ele decide o que merece espaço dentro de si. Essa é a essência da virtude. Viver guiado pela razão, não pelos impulsos. A mente ansiosa quer controlar o futuro. O estoico prefere compreender o presente. Ele sabe que o agora é o único ponto sólido no fluxo do tempo, e é nele que o foco se ancora. A ansiedade tenta arrastá-lo para longe, o foco o mantém firme. Essa firmeza é serenidade em ação, não o silêncio de quem se cala, mas o silêncio de quem compreende. O homem focado não é frio, é livre. Não vive para agradar o mundo, mas para honrar a própria consciência. Ele sabe que o verdadeiro domínio não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. O foco é a espada invisível que corta o excesso, a vaidade e o medo. E o que sobra, quando tudo o supérfluo é removido, é a lucidez, o estado natural da alma. O ruído do mundo continuará, sempre. Mas dentro de quem compreende o foco, há um espaço onde o som não entra. É ali que o estoico vive. É ali que ele encontra a paz. E é ali que ele se torna intocável. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo em você que busca mais do que distração, que anseia por clareza, propósito e força interior. Isso já é o início da transformação. Escreva foco nos comentários para afirmar esse compromisso consigo mesmo e com a comunidade que está escolhendo viver de forma lúcida, disciplinada e livre. O foco não é um destino, é um caminho. Um caminho que começa quando você decide que sua atenção vale mais do que qualquer ruído. Escolha o silêncio, escolha a presença, escolha ser estoico.